Atenção, amigos e ouvintes da Rádio Noroeste. Dentro de 5 segundos, mais uma edição do Jornal dos Trabalhadores. Tá no seu rádio, trabalhador, também tem o seu jornal. Está começando na sua Rádio Noroeste, o Jornal dos Trabalhadores. Os assuntos que a grande mídia não pauta, mas que tem a ver diretamente com você. A apresentação de Gerry de Oliveira e direção-geral de Cristiane Costa. Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Jornal dos Trabalhadores. A partir de agora você estará comigo, Gerry de Oliveira, com jornalismo e prestação de serviços. Tudo do mundo do trabalho e da política para você de uma maneira simples, didática e apresentando um jornalismo diferente daquele que você ouve na grande mídia. Lembramos que você poderá participar do programa de hoje enviando perguntas ou mensagens de áudio pelo WhatsApp 3245 1127 DDD 019. Também estamos realizando a transmissão por imagens através de nosso site www.radionoroeste.com.br. Você poderá também acompanhar a nossa programação pelo Facebook ou também pelo canal do YouTube da Rádio Noroeste em www.youtube.com/noroestefm. Temos também os aplicativos da Rádio Noroeste que você pode procurar no Radiosnet, www.radios.com.br, bastando apenas digitar o nome da Rádio Noroeste nas buscas do site. E é claro, sempre também você pode nos acompanhar sintonizando no seu tradicional aparelho de rádio na frequência 105.9 MHz em FM. Então está começando mais um Jornal dos Trabalhadores e sem mais delongas, vamos às principais notícias de hoje. Após 43 dias, termina a greve histórica de trabalhadores da MRV em Campinas. Pacheco rejeita pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. CPI contesta banco fake que garantiu negócios da Precisa. Comandante do Exército frisa compromisso com instabilidade no país. Motim bolsonarista? O que se sabe sobre um possível levante das polícias no 7 de setembro? Muito bem, hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021 e vamos aos fatos que marcaram esta data na história do Brasil e da história da humanidade. Em 1429, Joana d'Arc entra em Paris. 1789, Revolução Francesa. É votada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 1906, nasce Albert Sabin, cientista polonês que desenvolveu a vacina oral contra a poliomielite. Em 1978, o cardeal italiano Albino Luciani é eleito do 264º Papa e adota o nome de João Paulo I. Tudo isso e muito mais você vai ouvir aqui no Jornal dos Trabalhadores. Já vamos olhando aqui nas redes sociais onde a gente está inserido para mandar um bom dia para o nosso povo. Alô pessoal, bom dia, sejam bem-vindos, o Borda, o Ronaldo Carlos Tauá e a Nayara Oliveira aqui com a gente. Nayara, hoje acho que talvez não dê, viu, Nayara, para a gente fazer aquela matéria por completo. A prefeitura não está afim
de falar sobre a péssima situação do Centro de Saúde da Vila Boa Vista. Mas vamos de notícia. Olha só, após 43 dias de greve, trabalhadores da MRV, a construtora MRV... Opa, peraí, deixa eu arrumar aqui. Após 43 dias de greve, trabalhadores da MRV encerram greve após julgamento da Justiça do Trabalho. Bom dia, Jerry. Bom dia, Cris, ouvintes da Rádio Noroeste. Reginaldo Cruz falando aqui. Eu estou aqui acompanhando a Assembleia dos Trabalhadores da MRV no canteiro aqui no Parque Industrial, antigo Cortume, aqui na cidade de Campinas. Os trabalhadores vêm lutando aqui há mais de 43 dias contra uma das maiores empresas do país, uma das maiores empresas de construção, a MRV, que não custa lembrar também é dono de um grande conglomerado de comunicação, da CNN e de outras rádios. E uma empresa que vinha se negando a negociar com os trabalhadores. Ontem teve um julgamento na Justiça do Trabalho e houve importantes avanços aí para os trabalhadores na conquista da PLR, na conquista de reajustes e também de negociar os dias parados. Nesse momento, os trabalhadores decidiram encerrar o movimento, depois de 43 dias, vão estar retornando ao trabalho na segunda-feira. Estão decidindo agora qual vai ser a melhor forma que eles vão encaminhar isso, qual vai ser as propostas que eles vão aceitar, o que foi colocado. Mas, de qualquer forma, um avanço da classe trabalhadora, uma vitória aqui dos trabalhadores da MRV, uma greve histórica, uma greve referência na construção civil de todo o Brasil, uma greve histórica aqui na cidade de Campinas. Então, é isso por enquanto, GR, Cris, os trabalhadores encerrando a greve aqui da MRV, uma greve vitoriosa. Segunda-feira voltam ao trabalho e seguem na luta. Muito obrigado, Reginaldo. É isso mesmo, gente. Essa greve da MRV é histórica. E sobre isso, o Reginaldo também conversou com o Juscelino, que ele é diretor do Sindicato da Construção Civil, e ele avaliou essa greve que realmente é considerada histórica para a luta da construção civil e para os trabalhadores de Campinas. Bom dia, GR. Eu estou aqui com o Juscelino, que é diretor do Sindicato da Construção Civil, ele que participou da greve aqui nesses 43 dias, que agora está encerrando. Ele vai dar uma palavrinha aqui com a gente de que foi esse movimento, e como é que chegou hoje e qual a avaliação que ele faz. Juscelino, como é que você avalia esse movimento e esses 43 dias de greve e esse resultado que chegou hoje com esse encerramento aí? Muito obrigado, companheiros, muito obrigado, companheiro GR. Cara, a luta, ela sai sempre fortalecida, né? Mas aqui, acima de tudo, a gente colocou a empresa de joelhos, a empresa não queria negociar com a gente de maneira nenhuma. A gente forçou a empresa a negociar não só com os trabalhadores de Campinas, mas com os trabalhadores do estado todo, né? Os trabalhadores aqui da MRV de Campinas estão de parabéns, nós estamos de parabéns, a classe trabalhadora sai vitoriosa com esse movimento e eu tenho certeza que a partir de hoje está marcado e demarcado um novo marco aqui nessa empresa, na MRV, em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil, e a classe trabalhadora sai fortalecida. Muito obrigado, companheiros, a luta continua, vamos pra cima, um abraço, GR, e vamos pra cima, a luta continua. Valeu, obrigado, Juscelino. É isso aí, GR, cobertura aqui da greve da MRV, encerrada na Assembleia agora de manhã. Um abraço a todos. Muito obrigado, Juscelino, muito obrigado, Reginaldo. Pois é, eu vou dizer para vocês por que essa greve é histórica. Daqui a pouquinho, depois a gente ouviu o Agenor Soares, que é coordenador da subsede da CUT Campinas. Com você, Reginaldo, mais uma vez. Vamos Hoje, encerrando aqui a Assembleia então, dos Trabalhadores da MRV, como já disse que encerrou a greve, conversamos com o Juscelino. Eu estou aqui agora também com o Agenor, que é coordenador da subsede da CUT aqui, Centrão dos Trabalhadores aqui em Campinas, que acompanhou também o movimento. Agenor, como é que você avalia aí essa greve histórica, uma greve longa de resistência à construção civil, que hoje chega ao final? Qual a avaliação que a CUT faz desse movimento? Opa, primeiramente aí, bom dia a todas e todos, bom dia aí especial aos ouvintes da Rádio Noroeste. Avalio, né, que assim, é mais um
uma vitória da classe trabalhadora, mas uma vitória dos trabalhadores aqui da MRV, que em momento nenhum fizeram nenhuma distinção de quem tinha um mês, ou quem tinha um ano de casa, ou quem tinha mais tempo na MRV, se juntaram numa luta comum, que era uma luta por um direito já conquistado, e saíram da greve aqui com uma vitória, não só uma vitória econômica, mas mais do que tudo, saíram com uma vitória política. Uma vitória política, porque mostraram para os donos da MRV, mostraram para o grande capital aí, de que a classe trabalhadora, quando está junto, quando está bem liderada e quando está focada no que quer, ela consegue resistir a 40 dias de greve, sem baderna, sem nada, sem um ato de truculência, e conseguimos aí uma grande vitória. Aí os trabalhadores voltam a trabalhar na segunda-feira, todos eles de cabeça erguida, com estabilidade de emprego por 90 dias e dizendo e dando um recado em alto e bom tom de que, não mexa nos nossos direitos, porque se mexer nos nossos direitos vamos cruzar os braços de novo. E só tem essa disputa para ser colocada, ou seja, dessa vez o capital perdeu para o trabalho, e os trabalhadores da MRV, junto com as suas lideranças aqui no Sindicato da Construção Civil e junto com o apoio de todos os sindicatos da Central Única dos Trabalhadores, estão de parabéns pela condução dessa greve e pelo desfecho dessa greve aqui. O saldo político foi fundamental. Mas a questão aí, Agenor, essa greve também, ela se caracterizou que ela mobilizou um grande apoio de sindicatos, de movimentos, enfim, houve uma grande mobilização de vários setores da classe trabalhadora, de movimentos também em apoio a essa greve, né? Como você avalia aí esse movimento, essa unidade em torno desse movimento aqui da greve da MRV? Então, nesse sentido, eu posso dizer primeiro, parabenizar esses outros movimentos aí também, né? Não que eu esqueci de falar desse movimento, mas assim, é um termômetro do que a gente está vivendo nessa sociedade. Porque o momento é de se unir, o momento é da gente mostrar de que lado que nós estamos. E o nosso lado é o lado da classe trabalhadora. Por isso que apareceu gente aqui de outras centrais progressistas também, apareceu gente aqui dos movimentos sindicais, diversos lugares do país, apareceu aqui gente do movimento estudantil, que picaram o cartão na greve aqui, literalmente. O pessoal, estudantes da Unicamp, os DCEs da região aqui, vieram aqui e mostraram que os trabalhadores que estão entrando no mercado de trabalho amanhã já estão fazendo a luta desde já. Então esse é o grande saldo político que a gente teve nessa greve aqui. A união de diversos setores aqui para mostrar que os trabalhadores têm vez. É isso aí, obrigado, Agenor, valeu. É isso aí, Jerry, encerrando aqui a cobertura da Assembleia da MRV. Um grande abraço aí, um bom dia aos ouvintes da Rádio Noroeste. Excelente a cobertura do Reginaldo Cruz, né? Queria só lembrar algumas coisas, eu tenho que comentar. Realmente essa greve é histórica para os trabalhadores da construção civil e para a classe trabalhadora do modo geral, diante da conjuntura que nós estamos vivendo. Foi uma greve de 43 dias, né? Quem é o patrão? Quem é a MRV? A MRV, para quem não sabe, ela é dona de várias emissoras de rádio, e também ela é sócia majoritária, né, aqui da CNN Brasil, né? Importante a gente dizer aqui abertamente que a Rádio Noroeste vai cumprindo o seu papel de fazer a cobertura daquilo que a grande mídia não faz, né? Onde já se viu uma greve de 43 dias, não saiu uma nota na IPTV, não saiu uma nota nas grandes emissoras, né? E por que isso? A gente precisa explicar, porque para você, ouvinte, você precisa entender o que está em jogo, né? Quem paga é que escolhe a música para dançar. A MRV é patrocinadora dessas emissoras todinha, né? Patrocinadora com seus grandes empreendimentos imobiliários na TV, no rádio e tudo mais. E obviamente, junto com os contratos, obviamente as emissoras não iriam em momento algum dizer que os trabalhadores da MRV estavam sendo explorados, que aquela obra que o trabalhador comprou a casa, o seu apartamento, tem trabalho semi-escravo. Essa é a real, e os patrões querem esconder isso. Então fica claro e aberto o papel da Rádio Noroeste de cobrir aquilo que a grande mídia não pauta, porque se pautar, perde o patrocínio da MRV. E é isso. Enquanto isso, os trabalhadores vão sofrendo, né, com as repressões, as perseguições, e é por isso que houve a greve. Olha a vitória da greve. No momento em de retrocessos, essas coisas todas, os trabalhadores conseguiram aumento, que gerou a greve, estabilidade de emprego e mais conquistas que a empresa não colocava, não atendia há muito tempo.
Quero parabenizar aqui o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil por esta fantástica greve. Ela revigora a vontade de lutar, principalmente nesse momento de retirada de direitos. Sim, parabéns também aos movimentos sociais que deram total apoio a esse movimento. 43 dias de vitórias. A luta mostrou que, junto e organizado, a gente garante conquistas. Covid-19, Brasil registra média de casos equivalente a novembro. Vamos ouvir. Mais 894 pessoas morreram no Brasil nas últimas 24 horas por conta da Covid-19, de acordo com o balanço desta terça-feira. Agora, são 555.742 vítimas da pandemia em casos oficialmente notificados. A média móvel dos últimos 7 dias está em 735 óbitos diários. Os dados constam de levantamento do painel CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nas últimas 24 horas, também passou de 20.600.000 o volume acumulado de casos da doença desde o início da pandemia. Isso por conta de mais 30.000 infecções comunicadas nesta terça. A média de novos casos a cada dia está em 28.300 na última semana. O Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos em número de mortes e dos Estados Unidos e da Índia em volume de casos. Agência Rádio Web, no ar, Cidadania, Liberdade e Democracia. Com informações de Brasília, Bruno Moreira. 11h47. Sintonize a melhor e ponto. O governo fala. Tá aí, voltamos, entrou a propaganda sem querer aqui, a gente tirou de novo, né? Olha só, Pacheco rejeita pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Vamos ouvir mais uma da agência Rádio Web. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, decidiu nesta quarta-feira rejeitar o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O pedido de impedimento do ministro foi submetido ao Senado pelo presidente da República. Jair Bolsonaro alegou no pedido que o judiciário brasileiro tem ocupado um verdadeiro espaço político no cotidiano do país. No entanto, para a advocacia do Senado e para o presidente da Casa, o pedido feito por Bolsonaro não tem respaldo jurídico ou técnico. Por falta da tipicidade, consequentemente, a recomendação da Advocacia Geral do Senado da rejeição dessa denúncia, por falta de justa causa, por falta de tipicidade e o arquivamento do processo de impeachment. Ao declarar a rejeição do pedido de impeachment, Rodrigo Pacheco apelou que a decisão tomada por ele deve ser encarada como um reinício de diálogo entre os poderes. E quero crer que esta decisão possa constituir um marco de restabelecimento das relações entre os poderes, da pacificação e da união nacional que tanto nós reclamamos, porque é fundamental para o bem-estar da população brasileira. Essa foi a primeira vez na história do Brasil que um presidente da República ingressou com um pedido de impeachment contra um ministro do Supremo. Bolsonaro prometeu ingressar com um pedido de impeachment de Moraes e do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. No entanto, protocolou apenas o pedido contra Alexandre de Moraes, que comanda o chamado inquérito das fake news, que mira em aliados do presidente da República. Agência Rádio Web, no ar, Cidadania, Liberdade e Democracia. De Brasília, Yuri Hudson. Pois é, né, Yuri? A gente fica imaginando aqui, na hora de produzir esse programa, Yuri, o que está acontecendo, né? Na realidade, Bolsonaro deveria administrar esse país com honra, né, respeitando os votos que ele teve, mas não é isso, né? Não é isso. Ele usa para maldade,
né, para maldade. Eu não morro de amores pelo Alexandre de Moraes e todo mundo sabe disso. Mas pedir o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal para poder causar intriga, para poder causar uma crise proposital no momento de uma pandemia, no momento onde nós temos 14% da população desempregada, povo passando fome, uma crise política que vocês criaram a partir de 2016 no golpe, né? O Brasil precisa ser pacificado. Não vai ser desse jeito com esse governo. Cada dia ele procura criar um outro problema, né? Vem a questão do voto impresso, agora vem a questão do Alexandre de Moraes, depois vem a questão da imunização de rebanho, né? Vem toda uma série de políticas implementadas por esse governo que cria desordem no país, né? E o que eu quero dizer com isso? Cara, tá na hora de abençoar e não de amaldiçoar, né? Esse governo, ele é especialista em amaldiçoar. E para abençoar o nosso povo garantindo comida na mesa, nada. É isso que a gente vem questionando, né? A necessidade urgente da saída desse presidente. Não é só porque ele é, né? Ele é um cara maluco, né? Mas também porque olha a situação que ele está levando esse país. 400 mil pessoas foram a óbitos por falta de uma política de enfrentamento à pandemia. Isso foi dito na CPI, né? E essa CPI aí está apontando que primeiro ia analisar a questão de Manaus, né? Da pandemia em Manaus, mas já chegaram na questão de Manaus, chegaram na questão de venda de vacinas, chegaram na questão de gabinete paralelo, chegaram na questão de deputado fazendo lobby junto com empresas para vender vacina, chegaram a questão, por exemplo, de ameaças, né, de generais e de membros das Forças Armadas para a CPI. É esse governo que tem que cair urgente. Não dá mais para esperar. Tem muita gente dizendo, vamos esperar o processo eleitoral, vamos sangrar. Não, tem que dizer de forma aberta e bem alto, fora Bolsonaro, né? Não tem outra alternativa. CPI contesta banco fake que garantiu negócios da Precisa. Vamos então com notícias da CPI da Covid. O depoimento do sócio-presidente do FIBBank, a CPI da Covid, foi marcado por muita contradição e críticas tanto de oposicionistas como de governistas. A empresa, que apesar de ter no nome Bank, não é banco, foi a seguradora do contrato entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde na negociação da vacina indiana Covaxin, que não se concretizou. O primeiro ponto de conflito na fala de Roberto Pereira Júnior foi sobre o porte da empresa. Trata-se de uma empresa pequena. E qual é o capital social dessa empresa pequena? 7,5 bi. Do senador que mais se empenha em relação a pequenas e médias empresas, o senhor pode dizer qual é o capital social de uma microempresa? 360 mil. Média empresa? 4 milhões e 800 por ano. E uma big empresa de 7 bilhões e meio de capital? Isso vende cura para qualquer doença. Então tá bom. O que espantou ainda mais oposicionistas e governistas foi a forma com que o capital social era garantido, através de 2 imóveis, um deles no valor de 7 bilhões de reais, mais valioso que o Palácio de Buckingham, na Inglaterra. Esse capital social é integralizado? A partir de quê? Sim, integralizado. Imóveis. Quais são os imóveis? São 2 imóveis. 2 imóveis no valor de 7 bilhões e meio? Sim, senhor. Um imóvel, senhor presidente, era no valor de 7,2. Não, 2 imóveis por 7 bi, né? Tem que... O relator Renan Calheiros trouxe à pauta a ação de Marcos Tolentino, amigo do líder do governo Ricardo Barros, que foi apontado pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, como responsável por problemas no contrato da Covaxin, segundo denúncia do deputado Luiz Miranda, do DEM. Porque o senhor Marcos Tolentino, que é amigo do deputado Ricardo Barros, aparece em diversos contratos como representante, procurador ou administrador do FIBBank? Desconheço. Mas como o senhor desconhece? O senhor é o presidente do FIBBank?
eu desconheço. O que eu tenho conhecimento é que ele é procurador da Pico do Juazeiro. Roberto Pereira Júnior garantiu à CPI que o contrato envolvia uma garantia de 80 milhões de reais quanto ao transporte das vacinas. O valor corresponde a 5% da transação bilionária que a Precisa queria firmar com o governo federal. O presidente da CPI, Omar Aziz, questionou os lucros do FIBBEC na transação. Qual seria o percentual que a empresa ganharia quando ele avaliza 80 milhões? Qual seria o lucro? O custo da emissão dessa carta foi de 500 mil reais, sendo 350 mil no pagamento à vista. Quer dizer, pagar 350 mil para uma empresa que não tem um pau para dar num gato. Porque não teria 80 milhões para devolver ao governo brasileiro caso a operação não se concretizasse e não fosse feito o transporte. Que não ia acontecer. A Precisa não ia botar uma vacina aqui. A fala de Roberto Pereira foi um espanto generalizado na CPI, inclusive entre aliados do governo, como Marcos Rogério do DEM. O seu depoimento, senhor Roberto, é algo absolutamente surreal e a história da sua empresa é algo que remete ao realismo mágico, sem qualquer lastro de verossimilhança, de algo minimamente factível. O presidente da comissão lembrou que a Precisa quase conseguiu o pagamento antecipado do Ministério da Saúde. Omar Aziz revelou qual seu maior espanto. Existiam servidores dentro do Ministério da Saúde que compactuaram com isso. E estão lá ainda. Estão lá, não saíram. Alguns estão no Palácio Planalto. Nós falamos aqui, eu falei aqui, disse o seguinte: vocês vão suspender o contrato, mas daqui a uns dias eles vão romper o contrato. Porque não se segura esse contrato. Apesar do capital social de 7,5 bilhões de reais, no ano passado o faturamento da empresa foi de apenas 1 milhão de reais. Agência Rádio Web, no ar, cidadania, liberdade e democracia. De Brasília, Yuri Hudson. Não tem nem o que dizer, né? O banco que garantiu os negócios da Precisa tinham bilhões declarados. 2 imóveis para atingir mais de 7 bilhões de reais para garantir a transação do contrato que está sendo investigado na CPI entre a Precisa Medicamentos e o governo, com aquele monte de generais, de coronéis, né? E aí se descobre que o capital social do banco são 2 imóveis, um de 3 bilhões de reais. E aí a matéria do Yuri Hudson é bem interessante, porque nem o Palácio de Buckingham na Inglaterra, né, tem esse valor. Qual é esses imóveis? Pode ser que esteja aquele lá da compra, né, do senador por chocolate, né, que ele juntou dinheiro vendendo chocolate e comprou um imóvel de 6 milhões. Tá tudo muito esquisito. Para mim, a CPI já deveria terminar o seu relatório, né? E no seu relatório pedir o impeachment do presidente da República, né? Pedir a prisão desses coronéis e desse povo todo. E aí o pessoal está contestando, está dizendo abertamente o seguinte: que o maior medo do Bolsonaro e seus filhos é se manter no poder para não ser preso. E isso é real, é fato, né? E por isso a gente precisa entender que a coisa caminha por isso, se não houver nenhum golpe, né? E por isso que o comandante do Exército aí frisou compromisso com estabilidade do país, aquele mesmo que apoiou aquela marcha, né, das latas velhas em frente ao Palácio do Planalto e do Congresso. Vamos ouvir essa ladainha do comandante do Exército, daqui a pouco eu volto. O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, afirmou nesta quarta-feira que as Forças Armadas estão comprometidas com os anseios da sociedade brasileira por tranquilidade e estabilidade. O comandante participou, junto do ministro da Defesa e do presidente da República, Jair Bolsonaro, de um ato alusivo ao Dia do Soldado. Em um breve discurso, mas cheio de recados em defesa da plenitude democrática do país, Paulo Sérgio reafirmou o compromisso do Exército Brasileiro. O momento desta justa homenagem aos soldados
que muito contribuíram e contribuem para a unidade e a grandeza do Brasil, nos motiva a reafirmar o compromisso com os valores mais nobres da pátria e com a sociedade brasileira em seus anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento. A fala do comandante ocorre em meio a um momento de tensão entre os poderes, patrocinada em grande parte por falas e atos do presidente da República contra o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro esteve presente na cerimônia do Dia do Soldado e havia a expectativa de que ele fizesse um discurso, mas, ao contrário do que ocorreu no ano passado, o presidente da República acabou desistindo de falar. Na chamada Ordem do Dia do Comando, o general Paulo Sérgio afirmou ainda que o Exército mantém-se sempre pronto para cumprir a missão delegada pelos brasileiros na Carta Magna. Agência Rádio Web, no ar, Cidadania, Liberdade e Democracia. De Brasília, Yuri Hudson. Muito obrigado, Yuri. Vamos tentar buscar aqui na história esses compromissos que o Exército Brasileiro firmou com a estabilidade do país e com a democracia. Vamos lembrar o que eles fizeram com Getúlio Vargas, né? Que no dia 20 de agosto de 1954 se suicidou porque havia uma tentativa de golpe entre os militares e o ex-governador da Guanabara na época, Carlos Lacerda. Dizer é muito bom, né? Agora a prática é diferente. Por exemplo, Fred Perdigão, comandante do destacamento de tanques, né? Do Exército Brasileiro, no dia 1º de abril de 1964. Ele levou lá para defender o Jango, né, no Palácio do Catete. Meia hora depois ele recebe uma ordem que era para ameaçar o Jango se o Jango não saísse do palácio. Foram esses comandantes que juraram lealdade a João Goulart, né, quando ele assumiu a presidência da República e prometeu reformas de base com um grande comício na Central do Brasil. Os comandantes da época, Geisel, Castelo Branco, né, Golbery, que já estava na reserva, mas comandava a parte intelectual. Geisel, Castelo Branco, Médici, Figueiredo, que estava no SNI, e o general, que depois virou presidente da República, Ernesto Geisel, junto com seu irmão Orlando Geisel, garantiram o compromisso com a estabilidade no país e depois deram um golpe. Um golpe que matou milhares de pessoas e torturou e levou o país à maior bancarrota econômica que aconteceu na década de 80. É esses comandantes do Exército que vêm frisando compromisso com estabilidade no país, que vêm da mesma escola, os de hoje e os de ontem. Os comandantes do Exército que derrubaram Getúlio Vargas, né, foi uma geração. A outra geração foi os que deram o golpe. Contra João Goulart. Agora tem a geração, né, desses comandantes de exército que estão fechados com o Bolsonaro, levando tanques na porta do Congresso Nacional, ameaçando o presidente da CPI. Então não dá para levar a sério o que esses comandantes do Exército estão dizendo. Isso é grave e tem que olhar para isso. Motim bolsonarista. O que se sabe sobre um possível levante das polícias no dia 7 de setembro?
É isso que a gente está acompanhando aqui sobre esses motins das polícias em favor de Bolsonaro no dia 7 de setembro. Vamos ouvir a reportagem do Jornal Brasil de Fato, aqui na Noroeste FM. Um possível motim nas polícias militares em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações de 7 de setembro tem sido insuflado por policiais da ativa e da reserva, além de associações que reúnem oficiais que atuam nas forças militares estaduais e por deputados da bancada da bala. Na noite da última segunda, dia 23, a AMI Brasil, Associação Nacional dos Militares Estaduais do Brasil, divulgou nota afirmando que as PMs seguirão o Exército para o que tem destacado como defesa interna ou de ruptura institucional, ou seja, estado de sítio ou de defesa. O comunicado foi publicado pelo presidente da AMI Brasil, o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Marco Antônio Nunes de Oliveira. Em reportagem publicada na segunda-feira, o site Poder 360 descreveu a movimentação de grupos de WhatsApp de agentes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Entre os conteúdos, praças e oficiais da ativa utilizam palavras como exigir o poder, lutar contra o comunismo e exigir a retirada dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em um dos grupos, policiais combinaram de comparecer à manifestação da Avenida Paulista usando boinas da corporação. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, em reportagem publicada no dia 24, a convocação para a manifestação ocorreu nas redes sociais por parte de policiais de patentes variadas em diferentes estados. O site UOL publicou também na terça que policiais militares de cidades do interior de São Paulo, como Itapetininga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Bauru e Campinas, estão se organizando para comparecer em massa à manifestação. Na manhã de segunda, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afastou o coronel da ativa Alexander Lacerda da Polícia Militar de São Paulo. A medida ocorreu em função de publicação nas redes sociais, na qual o oficial convocava policiais de São Paulo para os protestos de 7 de setembro. Já o Ministério Público do Distrito Federal questionou o comando da Polícia Militar de Brasília sobre os planos da corporação para 7 de setembro. A promotoria quer saber se a inteligência da PM tem informações de agentes da força que pretendem participar das manifestações. O pedido, segundo nota do MP, foi realizado devido ao planejamento de policiais militares de outros estados. O advogado Martim Arantes, especialista em direitos humanos, disse ao Brasil de Fato que as declarações do coronel da Polícia Militar de São Paulo, afastado por Dória, ilustram uma ausência de punição a posicionamentos político-partidários de militares. Então a gente acaba vendo hoje situações como essa mais recente, onde um policial de um alto cargo da Polícia Militar do Estado de São Paulo faz declarações que são antidemocráticas e contrárias ao governador do Estado, que é legalmente a pessoa responsável mais alto cargo da Polícia Militar do Estado. E isso você começa a perceber porque existe essa liberdade, essas lacunas aí de punição, onde o policial acredita que ele pode atuar, se posicionar de uma forma deliberada sem respeito à hierarquia. Arantes aponta ainda que a falta de responsabilização dos militares no período pós-ditadura aprofundou a sensação de impunidade dos oficiais. Segundo ele, a presença de policiais em manifestações com adereços e equipamentos oficiais é um fator de preocupação. A atual situação da Polícia Militar e das Forças Armadas no Brasil e esse envolvimento político-partidário em atos, em manifestações, ele é bastante preocupante. Mas isso remete a gente, na verdade, ao final dos anos da ditadura. Entender que do fim da ditadura para frente, tanto os governos como a sociedade brasileira não fez uma ressignificação do papel, não fez uma dura crítica da atuação das Forças Armadas e das polícias do Brasil. O que permitiu que, ao longo desses anos, eles fossem se empoderando, crescendo e sobrepondo muitas vezes a própria legislação, os próprios ditames e a Constituição brasileira. O presidente Jair Bolsonaro estará presente em atos em Brasília e São Paulo no dia da independência. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim. Muito obrigado, Paulo Motorim, é isso mesmo. A gente precisa entender, estão tentando realmente criar esse motim. Agora, a gente precisa entender o seguinte, já venho falando há muito tempo que as forças policiais possuem uma força até maior do que o Exército Brasileiro em matéria de homens
Apesar que homens não ganham guerra, mas em compensação pode dar um trabalho. Bom, eu costumo dizer abertamente o seguinte: os governadores, que são os comandantes em chefe das forças policiais, já há muito tempo perderam a sua liderança. Desde o simples capitão de batalhão, né, vamos dizer assim, eles já não têm mais controle sobre a sua tropa. Seja na questão da corrupção, seja na questão da matança, seja na questão de toda situação de violação de direitos humanos que eles cometem, né? E agora eles se posicionam abertamente bolsonaristas, porque Bolsonaro apresenta para eles a total falta, né, de respeito aos direitos humanos, né? Bolsonaro legitima essa política no dia a dia, né? Quando ele fala: bandido bom é bandido morto, não te estupro porque a senhora é feia, porque se eu tivesse uma mulher, um filho gay, eu dava um jeito. Ou seja, esse discurso bolsonarista eterno de violação de direitos humanos é o que cabe na polícia e tem a simpatia da polícia, desde o soldado até o capitão, até o coronel. Isso precisa ser debatido, né? O que se gasta com segurança pública é infinitamente maior do que se gasta com escola, com educação. A polícia no Brasil é que mais mata, é que mais viola direitos humanos. Certo dia eu estava com um amigo meu negro, de 70 anos, na esquina de casa conversando. E aí eu senti a apreensão desse meu companheiro negro, quando a polícia virou a esquina. Ele percebeu que ele seria um possível alvo. A segurança pública nos causa insegurança. E vamos mais longe, né? De onde o filho de Bolsonaro ele se constrói? A partir dessas forças de segurança, que são as mesmas que hoje comandam, através de milícias, regiões inteiras do Rio de Janeiro. Esse é o efeito Bolsonaro. Esse é o efeito Bolsonaro. Infelizmente, vai chegar um dia em que nós vamos construir uma pauta que vai ganhar as ruas, que é o fim da polícia. Muito bem, incêndio no Parque do Juqueri tem impacto sobre uma das represas do Cantareira. O incêndio, que durou 40 horas e destruiu cerca de 85% do Parque Estadual Juqueri, no município paulista de Franco da Rocha, compromete as nascentes que abastecem a represa Paulo de Paiva Castro, conhecida como Represa do Juqueri, parte de cima do sistema Cantareira. Segundo Pedro Luiz Cortes, professor do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e coordenador da RIMAS, Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, o impacto ainda não pode ser medido. No entanto, o incêndio criminoso é mais um dos problemas que prejudicam o sistema de abastecimento hídrico. Nesta quarta-feira, o Cantareira estava com 37% do volume total pela manhã. Da terça para esta quarta-feira, o volume diminuiu em 0,2%, segundo o portal dos mananciais da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Com isso, o sistema completou 14 dias em situação de estado de alerta, quando o volume do reservatório fica abaixo de 40% da totalidade. O Parque Estadual Juqueri fica dentro da bacia hidrográfica que compõe o Cantareira.
Uma das consequências é o soterramento de nascentes. Sem a cobertura florestal, o solo fica mais suscetível à erosão no período de chuvas, que acaba por cobrir a área de nascentes, diminuindo a capacidade de se manter um volume adequado de água. Há ainda um outro fator. Sem a cobertura florestal, parte da água das chuvas, no lugar de ser absorvida pelo solo, acaba evaporando. De acordo com o professor Cortes, ao invés de alimentar as nascentes, elas vão evaporando e perdendo a capacidade de alimentar rios e reservatórios. Desse processo, também ocorre o assoreamento das represas. Além de impactar o sistema hídrico, o incêndio também destruiu a área que é considerada o último remanescente de cerrado na região metropolitana de São Paulo. Agora, 7 pessoas são investigadas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público por terem soltado um balão que causou fogo. De acordo com nota da assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como fabricar, vender, transportar ou soltar balões e a autoridade policial arbitrou fiança, isso conforme determina a legislação, que foi paga pelo homem e depois liberado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, Douglas Matos. Muito obrigado, Douglas. Pois é, né? A situação do Parque de Juqueri foi um tremendo crime. Mais do que isso, que a gente percebe que falta realmente uma brigada decente, uma política pública de preservação por parte do governo do estado, né? Isso a gente já presenciou aqui na nossa APA, na área de proteção ambiental aqui de Campinas, onde houve um incêndio muito grande no ano passado, em que a Rádio Noroeste ligava, as pessoas ligavam e não tinha estrutura para apagar o incêndio. Se investe muito em polícia, né, na área de segurança, mas se investe pouco na polícia ambiental. Muito bem, racismo. Durante degustação de café, funcionários da Copenhagen negam dose ao único cliente negro. Vamos ouvir. O músico Thiago Morrinho afirma ter sido vítima de racismo no último sábado no Cop Coffee da Avenida Paulista, que pertence à Copenhagen. Durante um evento de degustação do novo café da marca, funcionários da loja teriam recusado ao artista uma dose da bebida, que era servida gratuitamente no local. De acordo com o relato, os trabalhadores do espaço teriam dito que para ele o preço era R$1. Ainda abalado, em conversa com a reportagem, Morrinho contou que se sentiu humilhado diante dos outros clientes da loja. Não foi baixo, não foi vergonhoso, não foi baixo. Aí que está a questão também, né? E eu sendo um artista, eu tô lidando com vários públicos, não foi baixo. E pior disso, quando eu voltei para mexer no meu instrumento, eu fiquei inconformado e voltei lá. Falei, mas eu quero entender o seguinte, por que você está cobrando de mim R$1? Empresa... Ele simplesmente desdenhou o que eu estava falando e falou, para você é R$1. E ao mesmo tempo, tem câmeras, provavelmente deve ter filmado isso daí, eu acredito né? Mas o rapaz da cafeteria, ele desculpa um pouco a falha ao falar, porque me machuca um pouco ainda. Uma situação vergonhosa. O artista saiu da loja, mas decidiu retornar para reclamar ao gerente. Mas, segundo Morrinho, o funcionário estaria preocupado apenas com a imagem da loja e se o caso seria registrado, mas não com a vítima do caso de racismo. Ele registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia no bairro dos Jardins, uma área nobre na zona sul de São Paulo. No documento, a polícia registrou o caso como injúria racial. A assessoria de imprensa da Copenhagen não foi localizada para comentar o caso. Um e-mail foi enviado à empresa, mas não houve resposta até o momento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho. Muito obrigado, Igor. Esse é o papel nosso. Esse é o papel nosso de estar denunciando. Ninguém quer falar sobre quando existe arbitrariedade, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre a questão da saúde aqui na Vila Boa Vista, Parque Via Norte. Sobre isso, assessoria de imprensa só existe para promover a empresa e não para responder aos questionamentos do nosso povo.
Muito bem, nadador Daniel Dias conquista mais uma medalha na Paralimpíada. O nadador Daniel Dias conquistou a sua segunda medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Desta vez, a conquista foi nos 100 metros livre da classe S5 e não foi fácil para o brasileiro, já que ele estava em quinto lugar na virada dos 50 metros e próximo da chegada, Daniel Dias aumentou o ritmo, ultrapassando 2 rivais para subir ao pódio ao completar a prova com 1 minuto, 10 segundos e 80 milésimos. O ouro ficou com o italiano Francesco Bocchiardo e a prata com o chinês Li Xiao Wang. Foi a 26ª medalha em Paralimpíadas de Daniel Dias, que já disse que esta é a sua última participação em Jogos Paralímpicos. Aliás, em provas de 100 metros, foi a sua despedida com esta segunda medalha nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão. Agência Rádio Web, no ar Cidadania, Liberdade e Democracia. Com informações dos Jogos Paralímpicos, Fred Júnior. Muito obrigado, Fred. Mais uma medalha na Paralimpíada para o Brasil. Muito bom. A gente vai levantar muitas medalhas ainda, né? Eu ia falar levantar o caneco, mas a gente não levanta caneco em Olimpíada. A gente posa para a medalha, né? Bom, agora vamos entrar no debate necessário. Debate que a gente vem trabalhando aqui, porque a Rádio Noroeste ela funciona numa comunidade. E é necessário que a Rádio Noroeste traga notícias da comunidade para o nosso povo, né? E a gente tem aqui, criamos aqui, junto com a Suzy do Jornal do Bairro, um modelo de comunicação que possa dar visibilidade à nossa história, que possa dar visibilidade à nossa capacidade de mudança. Nós temos o grupo da Vila Boa Vista e Parque Via Norte no Facebook, que tem 4.000 moradores. Nós temos o Jornal do Bairro, e nós temos a Rádio Noroeste. Nosso objetivo aqui também é receber denúncias e procurar junto às autoridades informações que busquem a melhoria. Chamar a comunidade para lutar por essas melhorias. E nós estamos fazendo isso. Na segunda-feira a gente abriu o programa falando da situação do transporte na região, que nós já recebemos trocentas denúncias de atrasos, ônibus quebrado, ônibus velhos, quebras, enfim. E aí a gente fez uma reportagem especial, ouvimos todos os lados, os moradores, ouvimos as empresas que não quiseram se pronunciar e ouvimos a INDEC, né? E aí a população questionou todas as informações que a INDEC passou, uma delas dizer que os ônibus é de 24 minutos entre os picos e também dizendo que os ônibus estão em condições de circulação e que a frota está dentro do aceitável. A população está revoltada com a questão do transporte e ela mesma está fiscalizando. Aí estamos recolhendo o resultado disso e vamos encaminhar ao Ministério Público, né? Para que as providências sejam tomadas. Agora, uma outra questão que a gente vem discutindo aqui é sobre a situação, e é séria, do atendimento no Centro de Saúde da Vila Boa Vista. Nós falamos diversas vezes e trouxemos até o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na condição de deputado federal, e apresentamos para ele a situação. Nós estamos com 1/4 da capacidade de atendimento, de acordo com os dados técnicos da Organização Mundial de Saúde. A quantidade de funcionários que nós temos hoje chega a 1/4 da capacidade. E aí é óbvio que isso atrapalha e muito o atendimento no centro de saúde, né? As pessoas, os funcionários estão estressados, né? As pessoas que vão buscar o seu atendimento, a sua consulta no médico, chega lá, vê, olha, não tem médico, né?
as pessoas não recebem ligações dizendo, olha, sua consulta foi desmarcada. A pessoa vai fazer uma coleta para exame, o pessoal fala é daqui a 2 meses. Essa é a situação que a gente encontra na Vila Boa Vista e o atendimento no Centro de Saúde da Vila Boa Vista. E aí, quando a gente vai buscar respostas, a gente percebe uma outra situação. Os trabalhadores estão sendo censurados. Eles não podem dizer que isso está acontecendo, que eles estão estressados, que eles estão com uma demanda muito acima. A prefeitura impõe uma censura. Eu procurei a coordenadora do posto de saúde através do WhatsApp e ela me disse abertamente, olha, nós não somos obrigados, nós não estamos autorizados a falar sobre a situação do centro de saúde. Favor procurar os capa preta lá em cima. E aí nós fomos procurar os capa preta. Eu liguei para a assessoria de imprensa da prefeitura, ninguém quer falar. Aí eu falei, olha, nós temos mais de 200 denúncias de atendimento. Aí eles falaram, olha, vocês vão dar uma entrevista? Eles falaram, não, nós vamos lançar uma nota. E aí o que me revolta é isso, porque quando a gente faz a pergunta de acordo com a nota, de acordo com as denúncias que a gente recebe, a gente recebe uma nota que é inacreditável, né? Inacreditável. Eu vou ler a nota da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, sobre atendimento no posto de saúde, para vocês verem. Primeiro questionamento é sobre a quantidade de funcionários. Eu vou ler aqui. A Secretaria de Saúde informa que o CS Boa Vista trabalha com as equipes completas. Neste momento de pandemia, a unidade trabalha com 2 portas, uma para sintomas gripais e outra para os demais casos. Por este motivo, pode acontecer uma espera maior para os casos não Covid, assim como os demais 66 centros de saúde. O Boa Vista faz atendimento pela manhã. À tarde, as equipes estão envolvidas com a vacinação contra a Covid-19. No entanto, são atendidos os casos mais graves e realizadas as dispensações da farmácia. Outro debate que a gente tem feito aqui é sobre os medicamentos. Olha o que eles respondem. Em relação aos medicamentos faltantes, a pasta informa que a lista de medicamentos do SUS Campinas é uma das mais completas entre as cidades brasileiras, com 157 itens. Atualmente, há 30 itens da atenção básica, temporariamente em falta. Não é temporariamente não, viu? Aí eles estão dizendo que a administração está agilizando licitações para restabelecer os estoques com a maior rapidez possível. Queria chamar a atenção aqui de vocês sobre isso, porque agora a desculpa é a Covid. A desculpa da prefeitura é a Covid. Nós estamos atendendo com Covid e tal. Antes da Covid a situação já era assim. E eu quero ir mais longe aqui, né? Que eu recebi uma nota do Conselho Municipal de Saúde, né? Encaminhada pela presidenta Nayara Oliveira, dizendo o seguinte: se de um lado aqui o péssimo atendimento, a culpa é da Covid, por um outro, ela diz aqui o seguinte, que a prefeitura, ao liberar geral, tanto que você vê a CETEC fazendo festinha, né? Fazendo festinha aqui no Parque Via Norte para promover vereador, né? Por um outro lado, tá aqui a questão, esse abre e fecha em plena pandemia com a variante Delta. Olha a nota do Conselho Municipal de Saúde. Eu vou ler para vocês entenderem. A Prefeitura de Campinas renunciou ao controle da pandemia, entregando-o para cada indivíduo. É o que fica claro com o novo decreto publicado em 17 de agosto no Diário Oficial da União. Foi autorizada a abertura de atividades com 100% da capacidade sem horário limite. Embora persistam
as recomendações e protocolos para a manutenção do uso de máscara e distanciamento de 1 metro entre as pessoas, a fiscalização será impossível. Com o início da vacinação, o discurso sobre a necessidade de isolamento social desapareceu das falas oficiais e do noticiário da imprensa. No máximo, tímidas falas a respeito. O que fez a população desprezá-lo? O que assistimos desde então são ruas lotadas, bares cheios e muito desrespeito às medidas, acima da capacidade da prefeitura de fiscalizar. Os dados de monitoramento do isolamento social mostram que os indicadores hoje são muito próximos daqueles de antes da pandemia, em torno de 34% durante a semana. Vários especialistas têm apontado que é precoce a abertura indiscriminada do comércio no estado de São Paulo e, obviamente, também em Campinas, por causa da variante Delta. Flexibilizações precipitadas fazem com que se repitam as explosões de casos quando a situação parece normalizar. É nesse sentido que o Conselho Municipal de Saúde de Campinas recomenda que as restrições sejam levantadas apenas na medida que o número de casos caia a valores tão baixos quanto aos do ano passado, uma média de 100 casos por dia por 3 ou mais semanas. Que se faça da mesma forma para o número de óbitos, que tenhamos pelo menos 50% da população vacinada para tal abertura. Que mantenhamos nossas reuniões remotas, bem como restrições a reuniões com mais de 10 pessoas presentes e com a possibilidade de distanciamento de pelo menos 1,5 metro. Consideramos que medidas precipitadas, movidas por pressões econômicas e financeiras, podem fazer com que o Brasil volte a ser novamente epicentro da pandemia no mundo. Alertamos também a população para que continue utilizando das medidas de prevenção. Isolamento social sempre que possível, uso de máscaras e higiene frequente das mãos. Bem como se vacinarem com as vacinas disponíveis. Essa é a nota do Conselho Municipal de Saúde sobre a questão da flexibilização em Campinas pelo governo Dário Saad. Muito bem, são 12h32. Eu quero aqui deixar o recado dado que nós iremos continuar cobrando e vamos sempre entender que o amanhã pertence à luta do povo. A gente termina o nosso Jornal dos Trabalhadores de hoje. Em breve, ou melhor, amanhã a gente está de volta, mas eu estarei logo mais às 5 horas da tarde para fazer um resgate da cultura popular com o programa O Rancho dos Ipês. Tchau, gente, até amanhã, se Deus quiser. Valeu! Termina aqui mais uma edição do Jornal dos Trabalhadores, uma produção da Rádio Noroeste FM. Apresentação e edição, Gerry de Oliveira. Noticiários fornecidos pelas agências Rádio Web, CUT, Brasil de Fato, Rádio Brasil Atual e sites e blogs democráticos de todo o Brasil. Direção-geral, Cristiane Costa. Nossa equipe agradece sua atenção e audiência, convidando você a estar conosco amanhã, no mesmo horário, em mais uma edição do Jornal dos Trabalhadores. Até lá!